E aí, pessoal, tudo bem? Olá a todos. Então, vamos agora ver na parte 5, tá aqui, né? Você tá vendo aqui a parte 5, ó. Como iniciar sociologia, tá aqui. Parte 5, alienação. Então, vamos ver o que é alienação, o porquê que esse capítulo também ele é muito importante no estudo na disciplina de sociologia. Né? Então, já sempre vou dizendo, né? Sempre digo em todas as minhas apresentações, está aqui disponível aqui abaixo, né? No espaço da descrição, né? Todas as partes, né? Da apresentação de como se iniciar sociologia. Então, esse assunto de alienação, né? O professor ele pode se utilizar desse assunto de como iniciar sociologia para poder saber qual a noção do que vem a ser essa palavra alienação. Então, para saber o que vem a ser alienação, tanto que você tem aqui nessa parte aqui de significado, né? Daqui a pouco nós vamos ver que a alienação ele tem significados diferentes de acordo com a área específica que nós vamos ver. Vamos ver também os 3 tipos de alienação e vamos ver alienação que se estuda na sociologia e também na filosofia. Sempre lembrando, né, que o professor ele pode falar com a turma em sala de aula que a sociologia ela está sempre de mãos dadas com a filosofia. Quando você estuda sociologia, não se estuda sociologia sem estudar filosofia. E não se estuda filosofia sem estudar sociologia, tá certo? Então vamos ver o que vem a ser. Então, quando você quer saber, primeiramente, o professor, quando ele vai entrar nesse assunto de alienação, a dica que pode ser feita é o seguinte, que o professor ele pode, primeiramente, vamos dizer assim, pesquisar o significado de alienação no dicionário. Então você pode utilizar aqui um dicionário ou fazer aqui a pesquisa, tá aqui, ó, do instrumento aqui, né? Instrumento aqui de pesquisa e pode pedir assim para os alunos, assim, cada um que tiver ali o acesso à internet, pode pedir aos alunos que, vamos lá, vamos ver pesquisar o que é alienação, o que vem a ser alienação. Então, o professor ele pode sugerir aos alunos que pesquisem aqui, fazendo aqui a busca. Tá lá, ele tá ali pesquisando e coloca alienação e vê e alguns alunos dizer ao professor o que vem a ser alienação, qual o significado de alienação segundo o dicionário, tá? E o que acontece? E depois disso, assim, tudo que os alunos forem falar, aí começa a discussão, começa a introdução motivacional, o início de que, se a gente for falar que a palavra alienação, né, às vezes você vai fazer ali a pesquisa, tá lá, alienação, aí vai dizer que a alienação ele vem do latim alienos, né? Aí o que vem a ser o alienos de alienação? Então tá aqui, ó, quando você tem aqui o alienos, tá aqui, ó, tá lá, alienos. Tá lá, ó. Tá aqui. Você tem aqui o alienos. O que significa alienos? Alienos quer dizer que algo que vem de outra pessoa. Algo que vem de outra pessoa, como assim? Então, se você for debater o significado de alienação de um modo geral, então o que acontece? Que alienação de modo geral, ele pode, o que pode ser, né? Ele pode ser uma cessão de bens, né? Ele pode ser uma cessão de bens, quer dizer, cessão de ceder, né? De conceder os bens, no sentido de transferência de bens de um para outra pessoa, vamos dizer assim, pode ser um imóvel, pode ser um automóvel, tá certo? Um veículo, automóvel. Então, o que acontece, né? Transferência de domínio de algo, né? Ou uma perturbação mental. Tá? Então, o que acontece? Né? Então, quando você fala assim, que na parte de perturbação mental, né, que é a alienação, além de ser de transferência de domínio, ou então quando vem, algo vem, né, de outra pessoa, de uma pessoa para passar para outra pessoa, então o que acontece? Na parte de perturbação mental, né, você tem assim, que a alienação, ela pode ser também ter outro significado, que ela também é uma palavra polissêmica, como a ideologia tá? Pode ser assim, que é a diminuição, né, da capacidade de indivíduos em pensar, né, ou agir por si mesmos, né, por si próprios, vamos dizer assim. Então, o que acontece, né? Então, você pode dizer que um indivíduo alienado, né, ele pode ser alguém que perdeu a razão.
né? Então, se for dizer nessa parte de perturbação mental, então esse significado de alienação é que entra nessa, é que vai de acordo com a área específica, tá? Que a gente vai ver o que que é. Então, segue então essa dica que pode ser falada em sala de aula, tá? Então, como eu havia dito antes, né, que a alienação ele é uma palavra polissêmica, tá? Ele é uma palavra polissêmica por possuir variedades, né, variadas definições, né, de acordo com a área específica. Então, se a gente for levar em termos de acordo com a área específica, a gente pode começar, por exemplo, na parte na psiquiatria, né? Quando você vai discutir alienação, debater alienação na parte de psiquiatria, o que acontece, né? Na psiquiatria, alienação, vamos dizer, é sinônimo de loucura. Então, se você for fazer ali a pesquisa, então um aluno... É interessante que se o professor ele pede isso para os alunos em sala de aula para poder pesquisar o significado de alienação, então você pode esperar que venham definições diferentes. Aquele aluno falou que alienação é sinônimo de loucura, né? É a diminuição da capacidade de indivíduos, né, de pensar ou agir por si próprios. Vai ter aluno que vai dizer isso, vai ter outro aluno que vai dizer transferência de domínio, né, de algo, ou então pode ser uma cessão de bens, como eu havia dito antes, né? Então o aluno ele pode chegar, então você pode ter variadas definições, isso é que é interessante, né? Se caso acontecer de ser a mesma definição, não há problema, aí cabe ali fazer com que eles pesquisem mais para poder ver se existe variadas definições, para concluir que alienação é uma palavra polissêmica. A gente tem que estar sempre enfatizando, repetindo isso, né, para ficar bem essa assimilação na cabeça de cada aluno, de cada estudante, não só do estudante como também do professor, né? Que o professor ele também aprende com os alunos, tá certo? Então, o que acontece? Então, vamos lá. Então, além da psiquiatria, né, uma área específica, vamos ver uma outra área, por exemplo, alienação na área de direito, na área jurídica. O que acontece? Então, quando você vai fazer uma definição de alienação, aliás, significado, conceito de alienação na área jurídica, de direito, né? O que pode ser? Pode ser alienação de um bem, né? Como eu havia falado, alienação parental, doação, ou então venda de algum item, né, que possua de forma privativa, por exemplo, né? Então, se a gente for falar na parte agora da filosofia, uma outra área, o que seria alienação na área de filosofia, né? Então a gente pode dar um exemplo que é o seguinte, que os meios de comunicação, né, você sabe, os meios de comunicação, né, de massa, né, meio de comunicação de massa, né, eles podem ser um instrumento, né, de alienação das pessoas, né. Então ele é um demonstrativo de alienação segundo Karl Marx, né. Então o que acontece, né? Então lembrando, né, que o Karl Marx, né, ele foi, né, um dos principais filósofos, né, que estudaram o significado da palavra, né, da alienação, né, bem como suas causas e consequências, né. Então você vê que ele relacionou essa palavra à noção de trabalho. Tá? Então, o que acontece, né? Que os homens vendem, né, a sua força de trabalho, né? O que acontece? Isso gera desigualdade social, né? E ocasiona uma divisão das relações sociais, né? Naquela parte de quando a gente fala na classe dominante, você tem a classe dominante e tem um proletariado, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que nessa alienação, segundo Karl Marx, né? Isso quer dizer o seguinte, né? Nessa coisa de vender a sua força de trabalho, né? Ele quer dizer o seguinte, que um sujeito, né? Ele submete-se, né, a alguma coisa sem ao menos questionar, tá? Então você vê que sobre as razões históricas, né, e sociais que fizeram com que tal coisa se tornasse aquilo que é. Então se coloca na cabeça das pessoas, segundo essa alienação, segundo Karl Marx, né, nessa desigualdade sociais, né, e que ocasiona essa divisão das relações sociais. Então isso se coloca na cabeça das pessoas que tem que existir uma classe dominante que comanda uma classe dominada, que é a do proletariado, né? Um exemplo clássico é quando são os trabalhadores nas fábricas, né? Eles estão ali fabricando lá os produtos, nem em escala, estão fabricando de uma maneira passiva, uma maneira alienada, porque você faz tudo ali a mesma coisa, toda aquela coisa de monotonia, de fabricar, como se fosse assim, você está ali fabricando sem questionar nada, e que no final você fabrica você produz aquilo e você não tem posse daquilo que você fabricou, né? Então isso aí é uma coisa de alienação e que está relacionada à ideologia, que você coloca uma coisa na cabeça, é uma ideia que se implanta na cabeça de que as coisas que acha que tem que ser assim,
né? Então, é isso que acontece. Existe também, dentro ali na área jurídica, né, no direito, que é na parte de alienação parental, né? Então, quando você tem como é que é essa alienação parental? Então, a alienação parental, né, ele tem a ver, por exemplo, quando você fala assim, iniciando como um conceito de alienação parental. Como é que seria um conceito de alienação parental, né? Vamos dizer que está relacionado à parte civil, né? Relacionado à família. Quando você fala assim, você fala usar o filho como, né, vingança, né, de uma vida conjugal mal sucedida. Então vamos dizer que isso é uma alienação parental, né? Então, quer dizer, o que você pode fazer para que a guarda compartilhada seja de algo bom tanto para o casal que se separou e para os filhos, né? Como é que seria que pode fazer para que essa guarda compartilhada, né, não afetasse a vida dos filhos, né? Então, vamos dizer que seria, né, que é a prática, né, é a prática de interferir na formação psicológica do menor, tá? Então, com o intuito de denegrir a imagem, né, dos genitores, né? Então, você vê que a alienação parental, né, ela acontece, né, quando a mãe de seus filhos, né, te impede de vê-los ou o que acontece, né? E desqualifica, né, o ex-cônjuge na frente deles, tá? Então, o que acontece? Então nós vimos nessa parte de alienação parental de acordo com a área específica, né? De acordo com a área específica. Agora vamos ver vamos ver os 3 tipos de alienação. Então, como é que essa dica pode ser dada, que o professor ele pode desenvolver em sala de aula, sobre os 3 tipos de alienação, tá? Então é assim, né? Nos 3 tipos de alienação, você tem, né, a separação social entre o trabalho material. O que é o trabalho material, né? É o que produz mercadorias, né? E o trabalho intelectual, né? Que produz ideias. Então você tem o trabalho material e o trabalho intelectual. O trabalho intelectual é o que produz ideias. Isso aí, se você fizer uma analogia, né, na visão de Karl Marx, né? Na filosofia de Karl Marx, nessa divisão essas desigualdades sociais e que ocasiona essa divisão das relações sociais entre a classe dominante e o proletariado, que é estudado, né, no assunto de burguesia, que nós vamos ver na parte 6, né, que se trata de burguesia, tá? Nós vamos ver de uma maneira mais profunda. Então, o que acontece, né? Então, então é a mesma coisa quando classe dominante e proletariado. Então, você pode dizer que na alienação existe, né, essa divisão, essa separação social entre o trabalho material. O trabalho material é o quem produz mercadorias, no caso nos trabalhadores, dos funcionários das fábricas, né? E você tem o trabalho intelectual que produz a ideia, desenvolve a ideia, né? Desenvolvida por engenheiros, né? Desenvolvida por profissionais, né, da engenharia, da arquitetura também, que desenvolve ali uma ideia, e essa ideia, né, que constrói, né, faz a maquete lá do prédio e pronto, e esse prédio na maquete ali, então ela vai ser concretizada por meio das mãos da força de trabalho, né, do operário, que vai ali fabricar. Ali, quando a gente se vê muito assim, quando a gente passa na rua, a gente vê nas construções civis, sempre você vai ver ali os operários e vai ter uma pessoa que vai coordenar, que é um engenheiro, né? Geralmente um engenheiro tem também o mestre de obras, né? Então você vê toda essa na parte que você vê muito bem quando você tem numa obra, quando você passa numa estrada, numa pista lá, né? Então você vai ver sempre ali a classe trabalhadora, né, de operários, e tem um que fiscaliza, né? Então a gente pode também associar essa ideia que você tem de trabalho material com trabalho intelectual, tá? Então você vê que a partir disso, né, as 3 grandes formas da alienação são social, né? Então tá lá, 3 tipos de alienação, né, que a gente vê a partir desse exemplo que eu dei, tá? Que é a alienação social, a alienação econômica e a alienação intelectual, tá? Então essas 3 formas, né, elas são a causa do surgimento, da implantação, né, e do fortalecimento da ideologia, tá? Então, quando você vê essas 3 formas, né, que são a causa do surgimento, da implantação e do fortalecimento da ideologia, né? Então, isso que fortalece a ideologia faz isso acreditar que você coloca na ideia de que existe quem comanda e quem é comandado,
tá certo? Então vamos ver mais adiante a respeito disso. Então, a ideologia, né, é uma elaboração intelectual, né, da classe dominante, né, e dirigente, tá? Então, assim, que passa a ser incorporada pelas outras classes sociais, que são os cidadãos alienados, né? Então, você vê que irão reproduzir as ideias, pensamentos e opiniões dos dominantes. É o caso que a gente vê lá do arquiteto, né? Ele projeta ali, ele faz a projeção ali, né, de uma construção, ele projeta lá, o engenheiro, ele faz uma reunião junto com o engenheiro ali, com a engenharia, pronto, então ali, então o arquiteto e o engenheiro, né, eles formam a classe dominante, né, a parte intelectual que produz as ideias, né, e você vê que tem ali os trabalhadores, né, que, vamos dizer, segundo a sociologia, isso é do ponto de vista sociológico, juntando ainda com a filosofia do Karl Marx, né, e fala que são cidadãos alienados, né, que vão lá vender a sua força de trabalho, né. Vamos dizer, digamos assim que, se a gente for levar para o ponto de vista, né, por a questão de opinião, vamos dizer que até é uma forma de se expressar de uma forma muito indelicada, né, de achar que quando você passa ali num local e você vê que tem os trabalhadores ali que vão construir uma ponte, né, se você for fazer uma pesquisar grandes construções que foram feitas aqui no país, né, que você vê, quando você tem a construção, né, do Cristo Redentor, você tem a construção da Torre Eiffel, né, da construção da Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, e várias outras construções que você vê, que a gente vê. Então você vê que ali, se você for pegar um acervo histórico, né, vendo vídeos, né, de operários ali fazendo toda aquela construção. Então, do ponto de vista sociológico, né, vamos dizer que são considerados cidadãos alienados. Não é que a palavra alienado seja uma coisa assim, uma palavra, né, de muito forte, né, que se leva a um xingamento, a um palavrão, nada disso, né? Mas de qualquer maneira, de qualquer forma, ele soa como algo assim meio indelicado, como se fosse uma coisa de humilhação, de ofensa que você tem, que você considera que todo trabalhador ali, né, não qualquer área que seja, né? Então, no ponto de vista sociológico, ele é um alienado, né? Porque ele vende a força de trabalho dele para poder receber o pagamento dele, né? Salário, né? Porque tanto que fala que diz que tem a classe que é assalariada, e então isso aí tudo assim no ponto de vista sociológico, né? Considera-se que são cidadãos alienados, né? Então, enfim, é algo assim que tem que ser sempre debatido, criam-se polêmicas em cima. É por isso que quando se estuda sociologia, quando se dá uma aula de sociologia, é inevitável que vão ser sempre criadas polêmicas em cima de algumas situações, alguns assuntos, como alienação, até ideologia mesmo. Então, quando se fala na visão filosófica do Karl Marx, então criam-se sempre polêmicas, né? Então cabe sempre fazer discussões, debates, né, a respeito de que não se cria um atrito muito grande. Sempre se cria num debate, né, ali todo aquele conjunto ali de que tudo tem que ser de uma maneira assim organizada, né, para poder as transmissões de conhecimento serem feitas de uma forma organizada para se criar um bom clima, né, não, as coisas não chegarem nem às vias de fato, né, que às vezes muito isso acontece. É o caso que a gente vê nas manifestações, né, de movimentos de greve, né, que se chegam a violências via de fato, justamente porque se criam na mente das pessoas, né, toda essa situação que envolve essas palavras, né, que causam, que geram conflitos muito grandes, né? Tá bom? Então vamos lá. Então o que acontece, né? Então aqueles que se tornam alienados, né, eles perdem sua capacidade crítica, né? Eles perdem sua capacidade crítica, passam a reproduzir o que é passado a eles pelos outros, né? E acabam por viver num mundo de aparências e de simulações. Tá? Então, o que acontece? Né? Então, pois vivem o dia a dia através de um pensamento ou visão, entendimento já formulada por outros, tá? E não por eles próprios, né? Então, isso quer dizer o quê? Que quando você lê alguma coisa, você vê ali, você não pode acreditar
logo do que está escrito ali. Ou então quando você vê um noticiário na TV e você olha ali, a notícia está passando que um fato está acontecendo na área de saúde, até na área de esporte, qualquer tipo, em qualquer área que for, né? Em qualquer setor que for, setor esportivo, setor de saúde, nas páginas criminais também. Então, tudo que a gente lê ali, ou então quando se ouve nos noticiários, a gente não pode aceitar aquilo de cara de uma maneira passiva. Então, quando você aceita de uma maneira muito passiva, sem questionar, é porque o repórter falou aquilo, então aquilo eu tenho que acreditar no que o repórter está falando, no que o profissional ali está falando. Por mais que o profissional seja gabaritado, que entende do assunto, que fala de uma maneira bem arquitetada, de uma maneira bem assim, convincente, de uma maneira que mostra que tem um conhecimento, você pode discordar. Você não precisa concordar, pode ser até vindo de um profissional de um alto gabarito, um profissional de grande categoria científica, que domina um assunto, o assunto econômico, o assunto social, o assunto político, não importa, você tem que sempre questionar, tem que sempre ver aquela notícia como algo que, se não soar bem para você, você pode ir contra, você pode questionar, não quero agir desse jeito não, eu quero agir de uma outra forma porque eu me sinto bem agindo de uma forma contrária àquilo que o profissional na TV ou que está ali no jornal, revista, passou, escreveu. Eu não concordo com o autor de um livro. Eu posso discordar se eu quiser. Eu não concordo com aquilo que ele falou. Pronto. Então você não está sendo alienado quando você discorda. Quando você questiona, faz reflexões, que isso que a filosofia ensina, você está raciocinando. Quando você raciocina, você está indo na contramão da alienação. Tá certo? Então, isso que eu quero querer dizer. Então, o que acontece? Daí, né, quando você fala, né, da tradução, né, da palavra latim, né, citada anteriormente, né, do alienos, né, de alienação, né, que é algo que vem de outra pessoa. Então é isso que acontece. Qual é o exemplo clássico que quando você fala que algo vem de outra pessoa? No noticiário de TV. Está ali transmitindo, ou então num jornal, numa revista, né, ou então quando você está lendo o livro, né, alguém que escreveu, e você, porque é algo que vem daquele autor, algo que vem do repórter, algo que vem daquele profissional, que está ali numa entrevista, pronto, algo que veio de outra pessoa para você. Isso aqui é alienação, tá? Então, vamos ver. Agora, vamos ver aqui agora alienação na sociologia e na filosofia. Então, vamos ver o que vem a ser, a gente fazer uma diferença entre alienação na sociologia e na filosofia. Então, se a gente vê a alienação na sociologia, então o que seria aqui? Falar, né? Quando você tem aqui, a alienação na sociologia, o que acontece, né? Vamos dizer assim, que qualquer que seja, né, a categoria que se manifeste, vamos dizer assim, qualquer categoria que se manifeste, né, o indivíduo atingido por ela, né, torna-se padronizado, né, e tem seus pensamentos limitados, né? Então, o que acontece? Qualquer que seja a categoria que se manifeste, né? O indivíduo atingido por ela, qualquer categoria que seja, né? O que acontece, né? Qualquer categoria, assim, vamos dizer um exemplo assim que você fala na área de... Torna a repetir, a gente tem que ser sempre paranoico, o professor tem que ter sempre paranoico, até o aluno assimilar, né? Então, o que acontece? Né? Então a categoria que se manifeste, seja que for, né? Pode ser um assunto relacionado a algum plano de saúde, né? Pode, da área de saúde, pode ser algo relacionado a benefício social, né? Pode ser algo relacionado a, por exemplo, dentro da área de saúde, né, quando tem muitas aquelas propagandas que fazem que o bronzeamento artificial ele proporciona uma pele, né, bonita, sadia, né, vamos dizer assim. Você pode também propagandas que faz, né, de cirurgias plásticas, né, que é indicado, né, um profissional que é indicado, que é um bom, que eu indico aquele bom profissional para fazer cirurgias plásticas, e que a gente vê nas reportagens, muitos exemplos assim, que não foram satisfatórios a respeito de resultados, que foram resultados assustadores, de cirurgias mal sucedidas, né? Então o que acontece, né?
mesmo assim, quando se vê aquelas propagandas na TV, qualquer tipo de propaganda que seja, de qualquer categoria que seja, de um produto, de um produto, né, de supermercado, seja o que for, né, produto de cosméticos, seja o que for, né, há diversas de áreas diversificadas, né. Então o que acontece? Então, qualquer que seja a categoria que se manifeste, o indivíduo atingido por ela torna-se padronizado, né? E tem seus pensamentos limitados, tá? Então você vê que a alienação na sociologia, né? Ele foi influenciada pelos estudos de Karl Marx, tá? Então o que acontece, né? Que no conceito de Marx, né? O trabalho alienado é o seu objeto de estudo, tá? Então esse é o conceito de Karl Marx, né? Que na visão dele, né? O trabalho alienado é o objeto de estudo, tá? Então você vê, e agora, na filosofia, né? Na filosofia podemos considerar o consumo alienado e o lazer alienado, tá? Então, quando a gente fala na alienação, na filosofia, tá lá. Quando se fala alienação na filosofia, o que acontece, né? Você vê que na alienação na filosofia, né, ele é um grande obstáculo, né, pois, né, representa a perda da autonomia dos homens, né. O que acontece, né? Além de significar uma aceitação e um plágio inconsciente, né? Então, o que acontece, né? É um plágio inconsciente, né, do que os outros dizem e pensam, tá? Então você vê que a filosofia, ela tem qual é o papel da filosofia, né? Então a filosofia, ela tem um papel, né, de recuperar o senso crítico, né, despertando, né, a indagação no ser humano, né, analisando o que recebe para instaurar a emancipação do pensamento e da consciência. Então você vê que na alienação na filosofia, né? Então quando é aquela coisa que eu expliquei na parte de passividade, né? Quando você é passivo, você aceita tudo ali sem questionar, porque você acha que aquela pessoa que transmitiu aquilo para você, ó, transmissão de uma pessoa para outra, né? É quando vem algo de uma outra pessoa e você aceita aquilo, então vou fazer a mesma coisa. Uma coisa muito popular que você muito escuta nas ruas, na conversa de amigos, é quando alguém fala assim para você: ué, mas por que você está seguindo essa ideia? Mas por que você está usando esse tal produto? Porque todos usam. É a mesma coisa quando você chega numa loja, você chega lá, aí tem lá o vendedor que chega para você e fala assim: olha, essa aqui é a moda agora, todos estão usando, isso aqui vai ficar bem em você. Então, quando um vendedor fala, você entra numa loja que for, né? De qualquer categoria que seja, e um vendedor chega para você e diz assim: essa aí vai ficar bem em você, isso aí todos estão usando, isso aí já saiu muito, esse tipo de roupa aqui, tá saindo muito aqui da loja, então todo mundo tá todo mundo gostando, estão comprando, quer dizer, isso é uma alienação. É a mesma coisa que o vendedor vai vender um seguro para você, você compra ali um determinado produto eletrônico, vamos dizer assim, e pode ser um móvel também, né, só, né? E aí vamos dizer assim que ele implanta em você, ele te convence a você comprar um seguro. Garantia, quando você vai prorrogar a garantia desse produto é de 1 ano. Mas aí você quer estender para mais de 2 anos, para ficar 3 anos de garantia. Aí você paga um pouco mais para você ter uma garantia maior, né? Aí pode prorrogar mais a garantia, aí você quiser continuar pagando. Então, quer dizer, tudo isso faz parte de uma alienação na filosofia, né? Porque está se tratando de algo que está acontecendo só com uma pessoa só, né? Enquanto que na sociologia ele é uma disciplina que trata não só de uma pessoa, mais de uma pessoa, pronto, já é considerado um grupo de pessoas, né? Sociedade. Na filosofia, não, quando se trata só de uma pessoa, tá certo? Então você vê que existe, então, esse exemplo que eu falei a respeito, né, quando você entra numa loja, ou então outra coisa também, né, como eu havia falado antes, né, a respeito do consumo, né, alienado e o lazer alienado. Então, quando você tem um consumo alienado ali, quando você está pelo menos assim, quando você entra num shopping, aí você está ali, tem aqueles produtos de fast food, né? Então você vê que você fica alienado ali para aquele consumismo que existe, não só no fast food, como também nas próprias lojas. Então, quando você tem esse consumo desenfreado, que na parte você tem um consumidor e você tem um consumista, né? Então, um consumista, ele é um alienado,
né? Enquanto que o consumidor, quando a gente fala, quando a gente menciona a palavra consumidor, vamos dizer assim, eu sou um consumidor. Mas o consumista desenfreado, o consumidor desenfreado, que é um consumista, ele é também um consumidor. Mas só que na visão da sociologia, existe, quando a gente fala assim, consumidor, depende. Aquele consumidor ele pode ser um consumidor disciplinado e um consumidor inconsciente, que não tem noção das coisas, que aceita tudo o que ele vê pela frente, ele aceita. Ele aceita sem questionar nada, né? Então, isso aí é uma coisa que é chamada de plágio inconsciente que você tem, tá? Então, quer dizer, é uma aceitação e um plágio inconsciente do que as outras pessoas dizem e falam, né? Dizem e pensam. Eu penso a mesma coisa que ele. Você pode até pensar a mesma coisa que ele, concordar com aquela outra pessoa, que vocês têm a mesma ideologia. Eu sou daquela política daquela pessoa. Não tem problema algum. Agora, mesmo você sendo da política daquela outra pessoa, da mesma ideologia, alguns pontos existem entre você e ela, alguns pontos assim que discordam, que não batem, né? E podem entrar em atrito. Não é problema algum, pode acontecer isso também. Você não pode concordar o tempo todo, a vida inteira. Alguma coisa você tem que discordar, tá certo? Então, beleza, né? Então vamos mais adiante para ver o que. Vamos lá ver mais adiante agora. Então é assim, ainda sobre alienação na filosofia, o que acontece, né? Então é assim, pessoal. Então na filosofia, né? Vamos dizer, o professor, né? Ele pode, vamos lá, ainda, né? Prolongar o assunto, né? A respeito da alienação na filosofia, tá aqui, ó. Alienação na filosofia, que é assim, né? Que na filosofia, né, o conceito de alienação está associado a uma espécie de vazio existencial, tá? Então, o que significa, né? Ela é a falta de consciência própria, né? Como eu havia falado a respeito, né, da parte de plágio inconsciente, né? É a falta de consciência própria, né? De modo que o sujeito, ele perde, assim, a sua identidade, seu valor, seus interesses e sua vitalidade, né? Isso aí quer dizer o seguinte, que quando você está numa alienação segundo a filosofia, um exemplo clássico que você tem é quando você tem a dificuldade em dizer sim, você tem uma dificuldade de dizer não, ou seja, vamos dizer assim, vamos corrigir isso aí. Vamos dizer que entre o sim e o não, você tem uma dificuldade de dizer não. A gente, lá no nosso subconsciente, a gente diz sim para tudo, a gente fala sim para tudo. Como assim? Você pode dizer sim para tudo porque você tem medo de ser indelicado com a pessoa, de você ser mal educado com a pessoa. Você pode ser visto como uma pessoa que é do mal, que você está dizendo não para aquela pessoa. Então, para você para você não utilizar a prática do não, então você quer dizer sim, mesmo você querendo dizer não, você acaba dizendo sim, porque você fica naquela alienação. Quando a alienação ela vamos dizer assim, quando ela começa na infância, e isso aí passa para a adolescência, passa para a fase adulta, é um estrago que dá mentalmente na sua cabeça. Então, o que acontece? Isso aí, quando se estuda alienação na filosofia, você tem até um pouco você entra até em assuntos relacionados a coisas de autoajuda que existe, né? Aí você entra no campo da psicologia, tá? Porque na alienação na filosofia, quando você tem aquela perda, a falta de consciência própria, que é o plágio inconsciente, o que acontece? Você fica num estado em que você precisa de uma ajuda psicológica. Uma ajuda psicológica, ou então, ou então aquela pessoa submete-se a alguns profissionais que você pesquisa lá e querem receber uma autoajuda, né, para poder praticar em dizer não. Aí quando a pessoa não quer dizer, fica dizendo tudo sim, aí fica com aquele sentimento de culpa. Fica com o sentimento de culpa que aquela outra pessoa passa para você. Quando você se sente culpado, é porque a outra pessoa faz com que você se sinta culpado. Tá vendo? A outra pessoa. Então, a alienação vem de uma outra pessoa. Então, algo que vem de outra pessoa, né, é uma alienação. Eu não consigo dizer não, eu vou dizer sempre sim. Você diz sempre sim porque aquela outra pessoa induz você a dizer sim. Porque se você disser não, aquela outra pessoa vai virar as costas para você, não quer mais saber da sua amizade, né? Perde a sua amizade, quer dizer, você perde a amizade daquela pessoa, aliás, você perde a amizade dela, que te passou um sentimento de culpa, né? Então, isso é um exemplo de alienação na filosofia, se você for mencionar, se referir à área específica da psicologia, tá? Então, você vê como é que é interessante, né, tudo isso?
Então, eu falei a respeito do consumo alienado, né? Então, a gente vamos ver continuar nessa parte do consumo alienado. Porque, assim, no consumo alienado, né? Então, o conceito da alienação, ele é muito explorado, né? Sobretudo nas sociedades, né, capitalistas, né? Os indivíduos são bombardeados por propagandas, né? Disseminados pelos meios de comunicação. Foi o que eu havia falado naquela quando eu falei, né, a respeito aqui de acordo com a área específica, naquela parte da filosofia, né, que os meios de comunicação ele pode ser um instrumento de manipulação das pessoas, tá? Exemplo da loja, tudo aquilo que eu falei ali, né? Então o que acontece, né? Então você vê que né, os indivíduos, né, eles são assim os indivíduos eles são bombardeados, né, por propagandas, né, disseminados pelos meios de comunicação. Então, da mesma forma, a alienação pelo lazer, né, então você tem um consumo alienado e a alienação pelo lazer, como eu havia citado, né. Então, você vê que a alienação pelo lazer, né, gera indivíduos frágeis, né, afetando diretamente sua autoestima, né, espontaneidade e processos criativos, né? Porque você vê que no lazer a alienação, né, ela pode ser gerada pelos produtos e objetos de consumo incentivados pela indústria cultural, tá? Então, aí a gente fica se perguntando, né? Quem estimula mais o cérebro, né? A televisão ou o livro? Então, quando você fala de indústria cultural, o exemplo clássico é a televisão. Exemplo cultural é a televisão, né? Principalmente quando você vê programas ali, certo? Alguns programas que eles acrescentam boas culturas e outros programas que não acrescentam tanto boas culturas assim, tá? Então você vê que uma indústria cultural, um exemplo clássico é a televisão, né? Aí vem a pergunta, né? Quem estimula mais o cérebro, a televisão ou o livro? É a leitura que estimula mais o cérebro ou é a televisão, né? Então fica essa dica aí, fica esse questionamento aí que o professor ele pode levar para a sala de aula e ver se gera algum debate ali a respeito desse assunto, né? Da indústria cultural, tá? Então quando a gente fala assim, a gente começa a fazer os questionamentos do tipo assim, o que é alienação do trabalho para Marx? Aí volta a respeito do Karl Marx, né? Karl Marx é personagem, vamos dizer, au concurso, né? Quando se estuda filosofia e sociologia, tá? Então, qual é a alienação do trabalho para Marx, né? Então, o que acontece? Se é feito um questionamento desse, né, o que o professor ele pode dizer? Ele pode dizer que é o efeito do trabalhador não ter acesso aos bens que ele mesmo produz, foi o que eu havia falado. Então você vê que eu estou só fazendo, concluindo, né, fazendo tipo considerações finais através de questionamento, né, que o trabalhador ali, ele vende a sua força de trabalho, produz aquilo, mas ele não obtém aquele meio de produção, aquela produção ali que ele fez. Ele fabricou ali um brinquedo e tudo, mas ele não se aposta daquele brinquedo, né? Então, o que acontece, né? Novamente, né? Então, qual é a alienação do trabalho para Karl Marx, né? Ele é o efeito do trabalhador não ter acesso aos bens que ele mesmo produz, né? É pelo trabalho que, ao longo da história, o indivíduo se humaniza, né? Domina e transforma a natureza a favor de suas necessidades, tá? Então você vê que o trabalho, né, quando não dedicado ao interesse da humanidade, né, e sim de um grupo específico, torna-se um trabalho alienado. Quando a gente fala grupo específico, vamos dizer que, vamos supor, é a classe dominante, né? Pode ser um dono de uma fábrica, pode ser dono de uma empresa, vamos dizer assim, né? Então, o trabalho, quando não dedicado ao interesse da humanidade, e se de um grupo específico, torna-se um trabalho alienado, tá? Então, o indivíduo, ele perde sua liberdade, né, e humanidade, né, torna-se apenas força de trabalho e é transformada em coisa, né? Então, num ponto de vista sociológico, não só também sociológico, junto também com a filosofia, né? Então, o trabalhador ali, quando ele vende sua força de trabalho, mas ele não tem domínio daquele produto que ele fabricou, né? Então, ele é visto, no ponto de vista sociológico, como uma coisa. Olha só, uma outra coisa também delicada, é algo muito assim, vamos dizer, como se tivesse, quando você vai discutir isso em sala de aula, quando existe gera-se esse tipo de assunto, é como se você estivesse pisando numa mina,
numa mina ali que pode explodir a qualquer momento, né? Que pode haver grandes manifestações, né? E então é algo assim perigoso que tem que ter sempre jogo de cintura para poder levar esse debate assim quando você vai lidar com o público que são os estudantes, né? Os alunos, tanto não só na escola como também nas universidades, tá? Então você vê que anteriormente, né? Na manufatura e no artesanato, né, um trabalhador era dono dos meios de produção, né, e participava de todo o processo, desde a aquisição da matéria-prima até a venda do produto final. Tá? Então, o que acontece? Né? Ele tinha total consciência, né, sobre o valor agregado por seu trabalho, né, que corresponde ao valor de produto final, subtraindo o valor dos custos de produção. Né? Então, segundo a obra de Marx, né, aquela obra que ele escreveu, que é O Capital, né? Então, na manufatura, né, a obra dele, né, o livro, que é chamado O Capital, tá? Então, segundo a obra de Karl Marx, né, que é esse livro O Capital, né, na manufatura e no artesanato, né, o trabalhador, né, ele utiliza a ferramenta, né, agora, na fábrica, né, ele é um servo da máquina, né, enquanto que na manufatura e no artesanato, né, o trabalhador utiliza uma ferramenta simples, né, um martelo, uma chave de fenda, um alicate, né, materiais simples, né, instrumentos simples, né. Agora, na fábrica, ele é um servo das máquinas, né. Então, a máquina está ali que você vê na fábrica, você vê. A fábrica é um exemplo clássico, né? Quando você quer estudar, vamos dizer, ele serve de cenário para poder justamente exemplificar bem toda essa visão filosófica de Karl Marx que fala a respeito, tá, disso tudo. A fábrica é um cenário perfeito, porque tem ali as máquinas e estão ali de estudo, né? Tá? Então, vamos agora, iremos ver no capítulo 6, né, a partir da Revolução Industrial, tá? Né? Vamos ver, né, na parte 6, né, a partir da Revolução Industrial, né, que o trabalhador ele é alienado dos meios de produção, né, que passam a ser propriedade de um pequeno grupo que é a burguesia. Então, quando a gente fala, quando eu falei a respeito lá do grupo específico, né, quando eu falei assim, que o trabalho, né, quando não dedicado ao interesse da humanidade e sim de um grupo específico, você faz um trabalho que se interessa só a um grupo específico, né? Então, esse grupo específico é o que fazem parte da burguesia, que a gente vai ver na parte 6, tá? Então, o que acontece? A burguesia é também dono do produto final, né? Então, resta ao trabalhador apenas, né, a posse de si mesmo, né, entendido como força de trabalho. O trabalhador, a única coisa que ele tem que é uma coisa que nunca se tira dele, de um trabalhador, é a sua força de trabalho, é uma coisa que você nunca tira dele, né? Então, é uma coisa que ele pode ter domínio dele, é a sua força de trabalho, que ninguém tira, né? Então, você vê que esse pensamento, ele é responsável, né, pela desumanização do trabalhador e a origem do trabalho alienado, tá? Então, o contrário de burguesia é proletariado, como eu havia falado, né? Que vende seu único bem, né? A força de trabalho, e essa passa a ser a posse do capitalista, né? Aí que entra todo esse assunto assim do capitalismo, né? Que é muito falado, muito falado assim na sociologia, quando você tem aqueles assuntos relacionados aí tipos de ideologia. Aí você tem ideologia capitalista, ideologia comunista, ideologia socialista, ideologia fascista, né? Tem a ideologia do liberalismo, né? Então, tá beleza? Então, pessoal, esse então foi a parte 5, né, dedicada à alienação, que o professor ele pode desenvolver em sala de aula, né, como iniciar a sociologia, ou então ele não só iniciar a sociologia, mas como também ele pode ser usado essa alienação quando vai entrar nesse assunto relacionado à burguesia, proletariado, tá certo? E as ideologias, né? Então, pessoal, valeu, um abraço e até lá.